Um dos traços que são comuns em pessoas que têm TDAH é a hiperatividade. Nem toda pessoa que tem hiperatividade tem um TDAH. O traço principal é a desatenção. São questões voltadas com relação à atenção, memória operacional, dificuldade de permanecer focado por longos períodos. Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Qual é o nível de desinformação hoje que isso pode gerar de ruim para as pessoas que de fato convivem com TDAH? Hoje em dia, nas redes sociais, as pessoas sempre fazem brincadeira, então acho que não vale a pena você se ofender por uma coisa nesse sentido, tá? Mas rola muito tipo assim, pô, esqueci minha chave do meu carro, devo ter TDAH. Comprei ração de gato pra dar pro meu cachorro, é meu TDAH. E não tem nada a ver. Vai muito além de você ter um esquecimento ou sintomas humanos, né? Os sintomas que as pessoas têm com TDAH são sintomas humanos. Quem já não esqueceu a chave do carro, onde estacionou o carro? Você vai num dia no mercado, aí você vai no outro dia pra comprar o que faltou, aí você leva a lista de ontem e compra 2 vezes o que você comprou. Então assim, isso aí qualquer um pode passar. Só que qual que é o ponto aqui? O TDAH, você tem alguns sintomas, eles acontecem de maneira crônica, constante, numa intensidade muito maior. Então, a ponto de você ter uma complicação, você ter um impacto na sua vida mesmo. As pessoas fazem essas brincadeirinhas, assim, tudo, alguns se sentem muito ofendidos, isso é desinformação. De fato, quando você associa comportamentos humanos e triviais a um transtorno, você tá querendo... Minimizando, com certeza, né? Mas eu não procuro levar pra esse lado, não, porque eu acho que é interessante, porque sempre que tem um rebuliço como esse, pessoas que têm a seriedade, que falam com seriedade do assunto, aproveitam pra dar informação. Acho que a gente combate essas informações equivocadas com informação correta. Por exemplo, o que eu tô falando agora, pra quem tá assistindo, pode ser, então quer dizer que esquecer a chave não é TDAH, não. Você tem que ter sintomas. Dificuldade com controle inibitório, com memória operacional, dificuldade com a persistência em atividades que sejam desinteressantes, de uma forma crônica, contínua e que afeta todas as áreas da sua vida. Então, não é só uma questão da desatenção, tem a questão da impulsividade também, desregulação emocional, afeta também a questão dos relacionamentos, a forma como você interage com o mundo também. Às vezes se desliga muito de algumas pessoas e situações. Isso acontece por um fator neuroquímico. Então, muitas pessoas que têm o TDAH, eles costumam ter um traço muito parecido, que é o seguinte, conversar em grupo não rola. Se for de 1 por 1 até vai, mas quando você tem 2, 3 pessoas e essas pessoas ficam trocando palavras, você já se perde no diálogo e aí, às vezes, para ficar mais confortável, a pessoa acaba se isolando. Fica aqui no celular, fica zapeando. Quando você vai pro celular, você fica zapeando, você se desconecta do grupo e o grupo esquece que você existe. No próximo churrasco, no próximo rolê, provavelmente não vai te chamar. Tem várias consequências que o TDAH traz, primárias e secundárias. Primárias é o quê? A impulsividade. Ela primeiro fala, depois pensa. Primeiro age, depois pensa. E isso também vai causando uma série de prejuízos. O TDAH é um transtorno amplamente estudado. Se não me engano, eu já li isso em mais de um lugar, que é o transtorno da mente mais estudado do mundo. Então, assim, o que não falta são estudos sérios, são centenas e centenas mesmo, talvez até nos milhares de estudos científicos sérios acerca do transtorno. É um transtorno bastante conhecido, é muito regional também, né? Existem países que o TDAH, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é muito mais compreendido, ele é muito mais abraçado até pelo governo. Aqui no Brasil a coisa tá engatinhando ainda, mas aqui ainda tem muita desinformação rolando. Vai ter muita piadinha e tudo, e isso não é legal. Mas é aquela coisa, não é pra você se doer nem nada, eu acho que não é por aí. É aproveitar realmente que tá em voga, ou moda mesmo, pra quem observa algumas redes sociais, e você aproveitar também pra tentar entender melhor. Pegar essas informações de pessoas, né? Então, realmente, que entendam do assunto, que estejam colocando ali informação com qualidade, né? Cara, você falou de uma coisa, de todas essas características, se a pessoa tem uma ou outra isolada, não necessariamente é TDAH. Precisa ter um grupo desses traços pra falar, pô, isso aqui pode ser ou é um TDAH. É muito marcante que a gente vivencia isso. Eu tenho crianças na família, essa questão inibitória. Cara, primeiro faz, depois que fez alguma besteira ali, sabe, quebrou alguma coisa, aí você fala assim, por que você fez isso? Aí a criança... Aí ela só pensa depois que a merda aconteceu. E quando ela pensa, eu tenho certeza que ela se arrepende, se desculpa e se envergonha. Ela não é uma criança mal educada e sem vergonha. Sim. Ela não simplesmente, pegar isso aqui e quebra. Por que você quebrou? Não fui eu. Mente não é maldade. Assim. Não é maldade. Ele vai pedir desculpa, vai dizer que se atrapalhou, pode até inventar uma mentirinha do tipo assim, não, eu escorregou da mão e tudo pra tentar amenizar, mas ela não vai se eximir. Porque no fundo ela não queria fazer aquilo. Você percebe, quando você vai conversar, fala, por que você fez isso? Você percebe a vergonha, né? Não sei o que. Você percebe. Não tem nem o que falar. Só que tem essa questão, não pensou antes, cara. Isso, à medida do tempo, isso vai melhorando, vai aliviando esse sintoma ou a pessoa vai ser assim paz da vida? Bom, o TDAH ele acompanha você até o resto da vida.
Isso é um pouco confuso também, porque existem muitos estudos científicos que mostram em estatísticas desses estudos que existe uma parcela, aproximadamente 4 a 5% de crianças no mundo que tenham TDAH, e aí isso cai para 3,5%, 4,5% para adultos. Então quer dizer que tem menos adultos com TDAH? Quer dizer que 1% deles se curaram? Não, não é isso. Eu realmente não sei por que esse link tem essa discrepância. Mas o que nós sabemos é um transtorno de origem predominantemente genética. Você desenvolve o TDAH, você tem essa carga genética, o seu ambiente vai ajudar com que você tenha sintomas mais severos ou não, mas você carrega aquilo até o final da vida. O que realmente acontece com relação ao TDAH com o passar da idade é que a maturação do cérebro da pessoa com TDAH, ele é um pouco mais atrasado também. Em média, 4 a 5 anos com relação à faixa etária. Então, um garoto de 15 anos tem uma mentalidade de um garoto de 13, às vezes de 12. Tem uma pequena diferença. Então é para sempre isso? Não. Lá para os 25, 30 anos isso tende a estabilizar. Então um jovem de 30 anos vai ter, com TDAH, ele teria a maturidade ali de mais ou menos um jovem de 30 também. Só que existe esse atraso na adolescência e na infância, principalmente. Independente disso, é o seguinte, o córtex pré-frontal, ele é a região do cérebro que mais demora a maturar. E ele é o primeiro a se degenerar também. Então, assim, a gente pode perceber que a criança, ela tem atitudes, assim, fazer sem pensar, adolescente também um pouco inconsequente, tudo tem a ver com a maturação cerebral natural, sem falar de TDAH agora especificamente, mas principalmente a região do córtex pré-frontal. Os idosos é a mesma coisa. Você pode perceber que tem idoso que é desbocado. Então, assim, isso é natural, isso não é uma maldade, né? Com relação a sintomas do TDAH, a gente sabe que um dos traços que são comuns em pessoas que têm TDAH é a hiperatividade. Nem toda pessoa que tem hiperatividade tem um TDAH. O TDAH, o traço principal é a desatenção. São questões voltadas com relação à atenção, memória operacional, dificuldade de permanecer focado por longos períodos. A questão da hiperatividade, ela tende sim a diminuir. Isso aí é estatístico. Então, uma criança que é do tipo combinado, que ela é desatenta, mais hiperativa, dá muito trabalho na infância, adolescente, papapá, fica tranquilo aí, porque a partir dos 25 anos, não é 15 não, é 25, demora. Lá pros 25 até os 30, vai dar uma acalmada, uma sossegada. De fato que se você conhece esse jovem de 15 anos que tem hiperatividade, você vê ele com 25, 30, parece outra pessoa. Agora, a desatenção, dificuldade com a memória operacional, a dificuldade de manter-se engajado em atividades desinteressantes durante longos períodos de tempo, isso aí realmente permanece mesmo. E aí a pessoa vai adotando estratégias. Ela vai crescendo, ela vai se conhecendo, aquele que investe em psicoeducação, em autoconhecimento, no tratamento correto, etc., vai seguindo as cartilhas, dizem pra você seguir, ela tem a chance de ter uma vida muito mais tranquila. Mas você nunca vai ver uma pessoa, tipo assim, caraca, ó, me curei, ó, do TDAH. Isso simplesmente não existe.